A Genial tem uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações. Olá, estamos de volta aqui com Conversa com Zé Márcio. Tenho comigo aqui hoje uma pessoa super importante, uma pessoa que está fazendo assim, uma inovação na análise de política pública no Brasil, que é o secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos, Sérgio Firpo. Tudo bem, Sérgio? Muito obrigado por ter aceito nosso convite para falar um pouquinho sobre essa grande novidade, que é essa questão da avaliação de políticas públicas no Brasil. Zé, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E a secretaria, como você falou, é uma secretaria nova, né? Não existia a secretaria, né, de monitoramento e avaliação. Embora o esforço de fazer avaliação de políticas públicas dentro do Executivo Federal, ele é um esforço que já tem algum tempo, tá? Acho que com a secretaria ele ganha proeminência, né, ganha status de secretaria, né, dentro do ministério que foi recriado, né, e que tem, né, uma importância grande dentro da esplanada, né? Afinal de contas, temos planejamento e orçamento no Ministério e agora, né, toda a parte de avaliação das políticas públicas se inserindo nesse ciclo orçamentário, né, que também é um desafio de você deixar isso tudo de pé, porque, afinal de contas, antes, embora a avaliação estivesse sendo feita dentro do Executivo Federal, ela não fazia parte desse ciclo orçamentário. Era mais um insumo, né, eventual, mas o que a gente quer agora é garantir que a avaliação, de fato, influencie nas tomadas de decisão, tanto com relação a desenho, né, e implementação de políticas, quanto depois na parte de execução orçamentária. Tá? Então, é importante que a avaliação entre nesses processos, né, tanto no planejamento quanto depois na orçamentação, né, para que a gente possa ter políticas públicas mais bem desenhadas e use da melhor forma possível os recursos públicos. Mas a grande novidade, ou seja, é o fato de que agora esperamos que, quer dizer, a tradição no Brasil não é de você avaliar e retirar, quer dizer, eliminar as políticas públicas que estão dando errado e manter apenas as que estão dando certo, né? Quer dizer, na verdade, a tradição do Brasil é ficar acumulando uma política pública em cima da outra, tá certo? E ainda que tenha avaliação, como você mesmo disse, quer dizer, é uma avaliação que acaba não fazendo parte da orçamentação do processo. E agora, quer dizer, a função da secretaria e de vocês é exatamente criar essa prática de poder avaliar e recolocar, quer dizer, substituir as políticas que estão dando errado por políticas mais bem desenhadas, né? Assim, eu acho, Zé, que na verdade tem dois componentes aqui, que às vezes a gente, né, concentra num só. Tem um componente que é usar a avaliação como uma ferramenta para aperfeiçoamento da política. Tá? Então, quando eu falo que o processo de avaliação já existe há algum tempo, é porque ele começou, na verdade, com, né, um proto-CEMAP. Existe o CEMAP, que é o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, que é formado por 5 ministérios, mas uma versão anterior dele já existe desde 2015, e, né, com grupos de trabalho de avaliação de gastos, né, e teve depois a formação do CEMAP, que era um comitê na época, né, de monitoramento e avaliação de políticas públicas em 2016, ainda no governo Dilma. Depois ele, né, virou conselho no decreto de 2019, mas ele permaneceu durante o governo Temer. O governo Bolsonaro ele virou um conselho instituído por decreto, e agora, né, temos um novo decreto, né, que instituiu o novo CEMAP, que é formado por 5 ministérios: Gestão, Fazenda, né, Planejamento e Orçamento, Casa Civil e CGU. Em 2019 ele era formado por Economia, Casa Civil e CGU, né, e antes ele era formado, né, tinha uma composição um pouco diferente. Mas a importância do Conselho, Zé, é que o papel do Conselho vem mudando. Tá? Acho que ele começou com essa tentativa que você descreve, tá? De se usar a avaliação para fazer uma revisão de gastos que não fosse, né, aplicar cortes de gastos que não fosse linear. Tá? Mas foi uma tentativa, né, que não foi bem sucedida, mas a ideia era fiscalista inicialmente. Tá? Lembra, né, o processo
né, de 2015 e 2016, né, que foi muito turbulento, né, e que houve uma tentativa ali de você tentar né, dar de alguma maneira, né, criar uma razoabilidade sobre como é que se cortariam gastos. Acabou que esse processo ele não caminhou do jeito que, né, acho que foi inicialmente pensado. Mas esse CEMAP, esse conselho sempre teve um tom mais voltado para cortes de gastos. Tá? O que eu acho que a grande inovação agora, Zé, do CEMAP, e aí a Secretaria de Monitoramento e Avaliação trabalha como secretaria executiva, né, do CEMAP, é garantir que as avaliações elas sejam utilizadas. Tá? Essa é a primeira coisa. Tá? Porque antes se fazia avaliação que ficava assim, aquela coisa, era tudo público, mas ficava engavetada, né, digitalmente. Tem um link, ninguém acessa, ou pouca gente acessa, acaba não tendo impacto. Então a gente está fazendo duas mudanças que eu vou descrever, né, mais para frente, para poder garantir que essas avaliações sejam utilizadas. Tá? Mas acho que o ponto que eu quero ressaltar é que a avaliação é uma ferramenta para aperfeiçoamento, aprimoramento das políticas públicas, muitas vezes de redesenho. Tá? Então, quando você fala para cortar aquilo que não serve, né, na verdade é para aprimorar aquilo que muitas vezes precisa de um redesenho, que muitas vezes atinge, né, a camada que mais precisa das políticas públicas, mas também atinge uma camada que não precisa, portanto tem problemas de focalização, né, mas também é para você pensar se a cobertura da política está adequada. Eu estou atingindo de fato quem precisa, quem é o público-alvo, né, com essa política, eu estou deixando gente de fora, né, então, assim, usar as avaliações com essa finalidade para você redesenhar e não necessariamente sair cortando. Tá? Eu acho uma coisa importante. E lembrando, Zé, que, né, este governo é um governo que se preocupa com política social, que se preocupa com inclusão das camadas mais favorecidas, né? Portanto, a política pública ela tem que ser voltada para essa finalidade. Agora, para fazer isso com, né, o quanto a gente tem, né, de orçamento para isso, né, a gente vai precisar, né, dadas as pressões, né, de despesas que são obrigatórias, a gente vai precisar cada vez mais buscar eficiência na aplicação dos recursos públicos, onde eficiência significa fazer mais com o que tem. Né? Então, se a gente não conseguir fazer avaliações sistemáticas, né, das políticas públicas, a gente vai continuar com aquilo que você falou, que é um processo inercial do orçamento. Né? Quem já fez orçamento na vida sabe que, né, você parte do que foi feito ano passado, né, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, coloca ali, depois você vai ajustando aos poucos. Então, isso mantém uma inércia incrível no processo. O que a gente quer fazer não é começar do zero, porque isso acho que a gente ainda não tem uma cultura para isso, mas sim fazer uma avaliação, né, dos principais itens orçamentários e entender como é que a gente consegue ganhar eficiência para que a gente possa usar recursos públicos com novas iniciativas e iniciativas que sejam aquelas que vão atingir as camadas que de fato precisam das políticas públicas. Tá? Então, diga. Não, perfeito. Tem algum programa que vocês estão dedicando tempo especial? Quais são os programas que vocês estão nesse momento trabalhando com mais cuidado e como é que vocês estão pensando em encaminhar nesse processo? Então vamos lá. Assim, vou falar um pouco da secretaria e falar um pouco do CEMAP, tá? Então o CEMAP ele avalia em torno de 15 políticas por ano, tá? Nesse ciclo agora vai ser um número menor de políticas e são políticas tanto de gás direto quanto de subsídios, né? Subsídios aqui pensados, né, tanto, né, gastos tributários, né, o que a gente deixa de arrecadar por alguma isenção, subvenção, né, e benefícios financeiros e creditícios, tá? Então equalização de taxa de juros e também quando você tem um fundo, por exemplo, né, constituído, né, em que a União faz aportes, né, e esse fundo ele gera um retorno menor do que a taxa de juros, né, média, a taxa de juros de captação do Tesouro. Tá? Ou de rolagem da dívida média do Tesouro. Toda vez que essa taxa de juros desses fundos ou o retorno desses fundos for menor do que esse custo de captação, você tem um subsídio implícito, tá? Que é o chamado benefício creditício. Tá? Então a gente computa na secretaria
os financeiros e os creditícios, né, uma coisa bem contábil, que é só, né, fazer uma demonstração, né, junta com os dados da Receita, de gastos tributários, para ter esse total, né, que vai na publicação de orçamentos e subsídios da União, que a gente publica uma vez por ano. Né, mas a gente faz a avaliação das políticas de gastos diretos e de subsídios. A gente não dá para fazer a avaliação de tudo, então a gente pega, né, em torno de 15 anualmente, esse ano vai ser um pouco menos, né, divide entre gastos diretos e esses subsídios, né, e faz esse recorte com critérios objetivos. Então, hoje em dia a gente utiliza basicamente o tamanho do orçamento, que é a materialidade, a variação, né, do orçamento, como é que ele está crescendo ao longo do tempo, que é a criticidade, e também a relevância da política pública. Se aparece, né, no PPA, no plano plurianual e nas falas do presidente, a gente cria um indicador também de relevância para poder selecionar as políticas. Tá? Então, tem várias políticas que têm sido selecionadas para avaliação. Mas acho que a tua pergunta é diferente de saber, né, o que vocês estão avaliando. Acho que você está querendo saber assim, o que está sendo, né, avaliado no sentido de se pensar em revisão de gastos. Tá? Exatamente. Né? E esse é um processo que é separado do CEMAP. Tá? Então, o CEMAP é aquele conselho interministerial, né, que faz a avaliação com a finalidade de aprimoramento de políticas públicas. Tá? A ferramenta para que a gente possa, junto do gestor, né, das políticas públicas, entender como é que a gente melhora a política que ele né, que ele gere. Tá? Então, isso é uma coisa. A outra em parceria com o Tesouro, com o SOF, Secretaria de Orçamento Federal, o que a Secretaria de Monitoramento e Avaliação pode colaborar para fazer, né, uma revisão sistemática, né, de despesas, né, que garanta que a gente, de fato, vai poder alocar recursos para as políticas que são prioritárias. Né? Como é que a gente encontra espaço fiscal? Né? Se espaço fiscal não for, para a política não for, né, o desejo, ou não for, né, a prioridade, né, como é que você gera, né, economias para outras utilizações? Tá? O que a gente tem feito agora, né, a gente tem colaborado dentro no âmbito, né, tem duas coisas acontecendo. Tem uma portaria, né, intraministerial, que a ministra Tebet assinou tem 2 meses, se não me engano, né, que institui, né, esse grupo de trabalho que tem a Secretaria Executiva, SMA, que é a minha secretaria, SOF, e como convidado do Tesouro, né, para fazer esse trabalho de revisão. Tá? E a gente começou, né, em parceria, né, com o outro grupo de trabalho que também foi instituído por decreto, que é um interministerial, para olhar para os benefícios previdenciários pagos pelo INSS. A gente começou, né, a olhar, né, o que poderia ser feito, né, em termos de correção de pagamento, né, desses benefícios. Mas ainda são trabalhos muito incipientes, né, para que a gente possa começar a dizer qualquer coisa. Tá? Por enquanto, o que a gente tem, né, a gente tem um mapa, né, das possibilidades, a gente usa não só as avaliações feitas pelo CEMAP, a gente usa avaliações feitas também por outros órgãos. Então, lembra que, né, o TCU é um parceiro, muitas vezes, com avaliações, né, e também relatório de auditoria, né, tem relatório de auditoria também do CGU, né, bem como também avaliações vindas de, né, outras instituições. Né, bem como a gente tem conversa também com ex-gestores, né, que são pessoas também que conhecem, né, bastante os processos internos, e especialistas da academia sobre o tema. Então, a gente tem lá um rol de itens de gasto, né, que a gente vai se deparar ao longo, ou vai, né, olhar com carinho, né, nos próximos, que já está olhando, tá? Mas a gente vai, né, os 2 grupos, eles têm prazos para acabar, né? O primeiro grupo de trabalho interministerial, ele deve acabar no primeiro trimestre do ano que vem, e a finalidade ali é ajudar o INSS com correções de pagamento, tá? Então é um grupo que tem vários órgãos, tem MGI, né, tem a Dataprev, está dentro, né, a Previdência, INSS, Fazenda, Casa Civil, né, a SOF, tá? Então a gente está ali num grupo de trabalho que eu acho que é bastante interessante, Zé, porque a gente aprende bastante, né, na hora que você faz o cruzamento dos dados e nas possibilidades de fazer
cruzamento de dados. Então, isso acho que é algo que a gente precisa, né? Isso é uma pauta da minha secretaria, né? Embora a gente não vai ser quem vai coordenar esse processo, mas a gente quer ajudar na articulação de fazer integração de base de dados. E não é só para avaliação, né? Para gestão. Não tem como você fazer a gestão de benefícios, né, que envolve uma série de restrições, tá? Então, benefício previdenciário, você tem que estar ligado, né, com a base de dados de cartório. Você tem que saber se a pessoa está viva ou não, né? Você tem que saber também com a base de dados que vem da saúde. Você tem que, né, do Ministério do Trabalho. Você tem que ter uma série de informações, né, assim como o BPC também, né, e os dados que vêm do Cadastro Único. Não tem como você gerir bem um cadastro, né, uma relação dessas de beneficiários, né, sem você ter acesso à informação e cruzar a informação. Dados da Receita são fundamentais. Então, é uma série de bloqueios ainda, né, para que a gente, impedimentos, né, muitas vezes legais, para que se possa fazer esse cruzamento, tá? E aí tem que entender até que ponto a gente, né, tem que alterar a lei, até que ponto é só um entendimento, muitas vezes muito conservador da lei, né, o que pode ser feito para que a gente possa fazer um cruzamento adequado e extrair informação para que haja correção de benefícios, tá? Correção de pagamentos de benefícios. Então, acho que as principais ações, Zé, têm a ver com isso. Usar inteligência, sobretudo inteligência, né, de dados ilegal, né, quais são as restrições que existem para que, né, haja cessação de pagamentos, né, né, portanto, aqueles pagamentos que têm sido indevidos, né, você precisa conhecer a norma, mas você precisa também cruzar com outras informações para poder aplicar, né, esses dados de maneira correta. Então, a gente está nessa integração e, ao mesmo tempo, tem o suporte desse outro grupo, que é o grupo voltado mais para, né, para a parte orçamentária mesmo, tá? Então tem vários esforços sendo feitos, né, mas a grande coisa aqui, Zé, é o seguinte, né, assim, embora o Ministério do Planejamento esteja no centro de governo, acho que a gente tem que ser, né, um ministério meio, a gente tem que auxiliar os ministérios setoriais a fazerem esse trabalho. Os ganhos, né, de uma revisão de despesas ou de gastos, né, eles têm que ser revertidos, não totalmente, senão você não consegue, né, reorganizar, se quiser reorganizar entre ministérios, mas tem que ser revertidos para quem está fazendo aquele trabalho de revisão. Entendeu? Se a Previdência está fazendo um trabalho de integração de dados, né, ela tem que usar isso para reduzir fila, ela tem que usar isso para garantir que não haja, né, descumprimentos, né, de direitos. Ela tem que garantir que o cidadão, quando entra no meu INSS, ele vai conseguir navegar por aquilo ali. Se ele não conseguir navegar, ele vai ter acesso à agência, né? Ele tem que ter os seus direitos garantidos. Mas, para isso, você precisa de estrutura, você precisa de recursos para que ele, de fato, acesse esses direitos, né? Não vai ser com uma série de pagamentos indevidos que oneram, né, o orçamento, né, previdenciário, que você vai conseguir fazer isso. Então, eu acho que tem uma gestão, né, agora voltada, né, pensando nesses resultados, né, no INSS, que eu acho que vai poder implementar essas mudanças, e a gente atua com parceiro, a gente atua, né, com braços, a gente atua ali pensando nesses cruzamentos dos dados, tá? Mas quem é o ator principal dessa novela, né, não somos nós, são os setoriais. Então, nesse caso que eu descrevi, acho que INSS, o Ministério da Previdência, vai ter um papel fundamental nesse sentido, e eu espero que sirva como exemplo para o resto da esplanada. Eu espero que seja muito bem sucedido, que a gente consiga replicar esse experimento em outros lugares. Não, mas, Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta. Pelo que eu estou entendendo, quer dizer, esse trabalho com a INSS é um trabalho é como se fosse regularizar o pagamento de benefícios, não é isso? Quer dizer, a minha Nas pergunta... duas pontas, isso. Regularizar aqueles que deveriam receber que não recebem, mas aqueles que recebem que não deveriam. Não deveriam. Isso. Exatamente. E também uma série de processos. Então, uma série de processos que, se você consegue encurtar o tempo, muitas vezes de uma perícia, né, você reduz pagamentos, porque depois a pessoa vai receber, né, aquele período todo em que ele demorou para ter feito a perícia. Tá? Então, tem uma série de avanços que podem ser feitos, mas que podem ser feitos em colaboração
apuração, na hora que você vem com um olhar externo, você ajuda, né, esse setorial. Então, esse é o meu ponto, Zé. Assim, se a gente pensar, né, que é o papel do burocrata, da fazenda, do planejamento, sair passando X, né, caneta vermelha em cima de ações orçamentárias, a gente não vai conseguir fazer um processo sistemático, né, de revisão de gastos. A gente vai voltar para todas as histórias que você e que eu conhecemos há muito tempo. A gente fala uma palavra, né, fala uma política, né, que a gente sabe muitas vezes que ela, né, é muito mal focalizada, que ela foi substituída por outras ações muito mais modernas, né, mas fala, vamos cortar isso aí? E não cabe, não vai cortar, porque vai haver resistência política. Então, assim, a ideia agora, Zé, acho que a gente não pensar nessa forma de agir para modernizar o Estado. A gente tem que pensar na modernização do Estado envolvendo todos os parceiros, mesmo aqueles que nem passavam pela cabeça, né, essa pauta de modernização. Acho que tem que ser, a modernização ela tem que se espraiar. Por isso que eu estou dizendo que é um trabalho difícil, né, de mudança cultural, que é monitoramento e avaliação das políticas públicas, para que a gente possa incluir o cidadão. É revisar para repriorizar. Não é revisar, sair cortando. Porque se for sair cortando, era até melhor passa o facão dos 10%, corta todo mundo linear, né, sem ter todo um aparato, né, de avaliação. Ou você coloca a avaliação só para dar, né, aquele saborzinho de que tem, né, alguma inteligência por trás. Mas não é isso. Né? O que eu quero fazer é uma coisa totalmente diferente. Zé. O que eu quero é garantir que esteja todo mundo envolvido, todo mundo entenda, né, a necessidade de se fazer avaliação. A avaliação é para aperfeiçoar a política e esse processo de revisão de gastos é para encontrar espaços para políticas que não foram implantadas por falta de espaço orçamentário. Novas ações poderiam ser criadas desde que passassem por um processo de avaliação ex ante, desde que passasse, né, assim, esse negócio para de pé, né, segue um protocolo de avaliação ex ante. Isso aqui deveria funcionar, vai atingir o público-alvo, quais são os principais problemas da governança que eu já antevejo, né, para depois liberar. Né? Então, se você consegue articular isso, tá? E dando, né, incentivos para que os setoriais, né, criem políticas bem pensadas, a gente tem avanço. Óbvio que, na contramão disso, né, tem políticas que são criadas, né, na velocidade, né, da política, né, não da política pública, mas da política, na velocidade, né, do ciclo político, e que, né, atropela, né, todo esse processo. E o ponto é a gente ir entrando aos poucos para mostrar a relevância disso. À medida em que, né, os recursos públicos, né, forem sendo utilizados de maneira mais eficiente, né, e isso seja valorizado pelo gestor da política pública, esse é o ponto importante, onde valorização significa benefícios políticos para quem gere isso, acho que a gente consegue convencer corações e mentes para essa pauta, tá? Mas é um processo difícil. Eu não sei se no período que eu vou estar na frente da secretaria vai dar tempo, tá? Mas é lançar esse esforço inicial para isso. Não, mas eu acho que tem um ponto super importante aí, super interessante realmente, quer dizer, a minha pergunta é o seguinte, até que ponto que esse tipo de trabalho, que é um trabalho super importante, pode se tornar um embrião para desenhar novas reformas que vão mudar de forma estrutural o setor público brasileiro e as políticas sociais, ou, sei lá, as políticas Perfeito. Importantes aí para o Estado. Você acha que isso esse o caminho? É total, esse é o caminho. Assim, você pensa que uma reforma administrativa, uma reforma previdenciária, uma reforma trabalhista, né, coisas que aconteceram e que estão na pauta, elas acontecem, né, ou a tributária, depois de 30 anos, né, elas acontecem, né, demorou 30 anos para a gente implantar a reforma tributária. Né, e a gente tem as avaliações que a gente tem, pensa nas avaliações sobre reforma tributária que a gente tem. Né, a gente tem modelos, né, de equilíbrio geral computável, né, com, né, algum refinamento, né, mas tem uma série de premissas para a gente fazer, né, para gerar os resultados. Tá? Então, as alíquotas de 25, 27,5 das alíquotas padrão que foram calculadas são com base numa série, né, de premissas. Os modelos fazem o melhor que podem com as bases de dados existentes. Tá? Mas isso é uma avaliação ex ante. Tá? A gente só conseguiu implementar uma avaliação ex ante para poder, né, mostrar que um desenho de uma reforma tributária
vai gerar esses benefícios, né, ganhos sobre PIB, ganhos sobre emprego, né, redução de desigualdade, né, porque a gente está querendo, né, o Congresso quis, né, pediu para a API, me passa quais são os números que você tem, né, dos impactos, né, da reforma e sem as exceções e tudo mais. Então isso é uma avaliação ex ante, é um tipo de avaliação ex ante, né? Para você chegar nesse patamar demorou 30 anos. Acho que a gente consegue encurtar isso, mostrando a relevância das avaliações. E aí, naqueles 2 pontos que eu queria, que eu falei que é uma mudança que a gente está querendo implantar, tá? Que a gente já está implantando, na verdade, né? A primeira é mostrar para o gestor, né, que ele é um cara importante. O gestor da política pública, ele não é um cara que eu vou chegar lá com, né, auditando, né, não vou nem fiscalizando, nem sendo cortador de recursos, fiscalista, né? Acho que não é esse o papel do CEMAP, né? O papel do CEMAP é de apoio, tá? Então, na hora que eu escuto o gestor, né, em várias conversas, que é o que a gente faz, para entender a política pública dele, na perspectiva dele, e quais são as questões avaliativas que ele gostaria que fossem respondidas, a gente tem, né, uma parceria que vai poder gerar depois resultados que vão garantir o aperfeiçoamento da política pública. Tá? Sem essa parceria, Zé, o que acontece é uma coisa muito top-down, que o avaliador, né, diz o que ele quer avaliar, né, o gestor não enxerga a política pública dele, né, naquela avaliação. No final das contas, as recomendações, né, de mudanças são recomendações que não têm impacto nenhum, porque o cara não implementa aquelas recomendações, né, fica uma coisa que ele diz que vai, mas acaba não indo, né, fazer essas mudanças. Tá? E eu acho que a gente tem que trabalhar conjuntamente para garantir que as recomendações sejam de fato implementadas. E também recomendações que não são muito recomendações, né, faça A, faça B, faça C. Não, recomendações bem gerais para garantir que o gestor, inclusive, pense nas melhores alternativas dentro de um quadro geral. Então, essa é a primeira coisa. Garantir que a avaliação é útil. Tá? Agora, outra coisa é dar publicidade para essas avaliações. Embora elas sejam públicas, ninguém conhece. Né? Os relatórios de avaliação do CEMAP, pouca gente conhece, né? Você fez isso aí, teria sido a minha reação um tempo atrás, entendeu? Por quê? Porque está lá num link que ninguém acessa, né? Mais um link que, né? Se fosse uma coisa do TikTok com dancinha, as pessoas entravam, mas não é, né? Não é uma coisa que seja atrativa, tá? O que a gente está fazendo? A gente está mudando esse processo, está garantindo que os relatórios das avaliações eles sejam, né, agora a gente traz resumos, tá, que são graficamente muito interessantes, tá, é uma folha, 2 páginas, tá, frente e verso. Na primeira a gente tem ali um breve resumo, né, com os principais gráficos, letras grandes, né, em 1 minuto você entende qual o problema. Tá? Então, desoneração dos itens da cesta básica. Foi um que a gente fez e apresentou num seminário. A gente fez um dia de seminários em agosto, logo quando a reforma tributária saiu da Câmara, foi para o Senado, né, mostrando 2 avaliações que o CEMAP tinha feito sobre questões tributárias, né, que eram avaliação de subsídios. Tá? Essa da desoneração dos itens da cesta básica e outra sobre remédios, desoneração de medicamentos. Tá? Para mostrar o quê? Que são políticas que atingem objetivos, sim, mas não são as melhores políticas, não são eficientes. Desoneração dos itens da cesta básica, a gente sabe muito bem, né, quais são os problemas que ela tem. Né? Você, a gente tem os itens da cesta básica, se a gente comprar 1 quilo de arroz, a gente não paga imposto. Né? Assim como o pobre. O pobre é importante, para a gente é irrelevante. Né? Então, o que seria ideal? Reonera e coloca, né, um cashback para o pobre. A gente conseguiu fazer isso agora com a reforma parcialmente, não foi exatamente nessa descrição, mas tem, né, algo mais próximo disso do que tinha antes. Então houve um avanço. Tá? E isso era essa ideia de reonerar é uma das saídas, uma das alternativas na própria avaliação. Então você faz as avaliações, você deixa isso público, tá? Mas isso só vai afetar depois, né, lá na frente, se você puser isso de fato para todo mundo ouvir. Então o congressista tem que participar, tem que ouvir. A gente chamou, né, vários congressistas envolvidos diretamente na reforma tributária para o nosso seminário no dia 22 de agosto, que aconteceu. Né? A gente está agora com outro seminário marcado por 23 de novembro, também com uma pauta temática, que é, né, a questão ambiental.
né, ser um seminário em parceria com a Secretaria de Planejamento do Ministério e com a Secretaria de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente. Vai ser um dia inteiro, né, em Brasília, vai ser no auditório do MMA, para discutir as avaliações que já existem do CEMAP sobre isso, mas também outras, né, avaliações e exposição também de políticas que vão ser lançadas. Então, acho que a gente tem que se inserir e ganhar, né, ganhar a atenção da mídia, tá? Na hora que você faz esses seminários temáticos. Então, a gente está nesse esforço de deixar tudo que foi avaliado de uma maneira muito simples, porque a gente quer que o Congresso seja influenciado pelas avaliações. Tá? E eu quero que a população, a sociedade tenha acesso, né? Não é nada técnico, tá? Tem ali, né, uns números, algo que, né, você consegue depois filtrar aquilo, né, no jornal. No dia do seminário, eu dei entrevista no Jornal Nacional também, que acho que ajudou bastante, né, na pauta sobre a reforma tributária e a importância, né, do cashback. Então, essas pautas, acho que a gente consegue, né, influenciar na hora que você deixa público o trabalho de avaliação. Então, a avaliação ela tem que entrando, tem que se entranhando, né, dentro do Executivo Federal, mas também dentro, né, dos outros poderes, indo para os entes subnacionais, mas também isso só vai conseguir da Liga se a Liga for a sociedade, se a Liga for, né, a pressão popular por melhores políticas que sejam, né, mais eficientes e que cheguem em quem precisa. Eu acho que o governo Temer usou muito uma estratégia assim, parecida com isso, né? De usar o Congresso, de colocar o Congresso no meio do processo de discussão das reformas que acabaram sendo aprovadas, na verdade. Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, Sérgio, você acha que a gente já vai começar a sentir alguma diferença no processo orçamentário o ano que vem, dado todo esse trabalho que vocês estão tendo aí de reformular, de redesenhar as políticas públicas? Acho que esse é um processo que eu quero deixar um legado, tá? Então, não quero só fazer uma coisa, eu saio e depois acabou, tá? Eu quero garantir que esse processo ele entre em lei, ele esteja previsto em lei. Então, né, a gente conseguiu na lei do arcabouço, né, tem lá né, um artigo que diz que as avaliações elas devem entrar na LDO. Tá? Então, né, isso passou meio que, né, despercebido, as pessoas não prestaram atenção, tá? Mas diz lá que as avaliações agora, né, tem uma coisa que suaviza, que diz quando couber, ou seja, quando existir avaliação, né, daqueles itens, a LDO tem que colocar nos seus anexos. Tá? Então, isso já tem um processo legal. Ao mesmo tempo, tem a emenda constitucional que diz que tem que ter avaliação, mas isso não foi regulamentado. Tá? É preciso de lei para regulamentar. Tem projetos de lei com essa pauta que estão tramitando e eu espero que isso também vigore, porque por enquanto o que tem são os decretos presidenciais que instituem, né, o CEMAP, embora, né, na lei do PPA, né, que foi enviada para o Congresso, diga que, né, que o CEMAP, né, tem que fazer a avaliação dos programas do PPA. Né, a gente não consegue fazer todos, né, então ali também não diz que tem que ser avaliados todos, mas é uma lei que muda a cada 4 anos. Tá? O que a gente quer é deixar esse arcabouço legal para poder garantir que isso vai de fato acontecer sempre, porque fazer um esforço, né, de curto prazo, né, para fazer, né, uma revisão numa política específica, né, mas não garantir que lá na frente a gente vai ter continuidade ou, né, faz um corte, né, tosco, né, que depois gera judicialização lá na frente, isso também a gente não quer. Né, gerar judicialização, ou seja, você corta, né, benefícios, né, que são devidos, tá? E depois gera judicialização, embora esse devido significa entendimento legal. Vai ter uma parte que vai entender que ele é devido, a outra parte vai dizer que não é devido, aí você, né, no afã de querer reduzir gastos, você fala, não vou pagar, porque tem um entendimento aqui que diz que não é devido. Tá? E depois você toma um precatório lá na frente, né, gigante, porque no fundo o que você fez foi transformar a tua despesa primária, né, numa despesa que deveria ser paga como primária, mas que acaba depois virando dívida, né, lá na frente. Né? Então, esse também não parece ser a melhor forma de se fazer
essa revisão de gastos. Eu acho que a gente tem que fazer de um jeito que enfim, garanta, né, os benefícios. Lembrando, política social é prioridade do governo, né, então garanta, né, os direitos sociais, né, mas que ache espaço fiscal. Parece difícil, e de fato mas existem, né, acho que diversas fontes, né, de ineficiência que a gente pode tentar, e que são espalhadas, né, e que o negócio é coletar aos poucos, e também tem aquelas maiores, enfim. Mas acho que o ponto é a gente ter um arcabouço legal e ir fazendo, por enquanto, né, esse esforço que tem que ser coletivo, né, de ir encontrando espaços, né, nos setores, conjuntamente, que as pessoas, os gestores, entendam um benefício para si próprios, que acaba sendo transformado num benefício coletivo, né, desse esforço de se encontrar espaço fiscal para novas políticas inovadoras e inclusivas. Muito bom mesmo. Fico contente que você esteja otimista, porque é importante que a pessoa que está fazendo fique otimista, tá certo? Senão acaba não conseguindo nada, né? Ô Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui, realmente foi muito esclarecedor essa sua secretaria aí, que acho que é uma secretaria, como eu disse no começo do programa, uma secretaria super importante. Eu acho que tem muita inovação acontecendo aí nessa secretaria que vocês estão comandando aí. Muito obrigado mesmo, foi um grande prazer te rever. Prazer todo meu, Zé, conta comigo, e adorei o papo. Um abraço. E olha, conta conosco aqui, se você precisar de alguma coisa, avisa. Tá. Maravilha, pode deixar, valeu. Um abraço. Um abraço, tá, tchau. Tchau, Zé. Investir na previdência privada ou deixar o dinheiro na poupança? Assista ao Genial Responde desta semana e descubra qual a melhor opção de investimento de longo prazo. É rapidinho, eu te espero por lá.